Olá, pessoal. Nessa aula eu quero apresentar para vocês uma ferramenta muito utilizada no ambiente de desenvolvimento de software da maioria das empresas e pela maioria dos profissionais da área de tecnologia. Estou falando do Git e do GitHub. Eles são softwares de controle de versão. Vamos entender um pouco mais sobre isso. O Git ele é um sistema de controle de versão, como a gente pode ver aqui, um sistema de controle de versão com arquitetura descentralizada. Aos poucos vocês vão entender isso, que diz respeito à forma como ele estrutura os repositórios. Cada repositório está num lugar e a gente consegue trabalhar com isso tranquilamente. Todos os computadores, exatamente em função disso, todo computador tem uma cópia do repositório. E, além disso, o Git é um software de código aberto e gratuito. Bom, mas antes de tudo, Romeu, o que é isso de um software de controle de versão? Bom, vamos entender. No mundo de hoje, trabalhar sozinho é geralmente incomum. O mais comum são pessoas colaborando e principalmente utilizando códigos de outras pessoas. Então, muitas vezes, as pessoas trabalhando juntas, elas acabam precisando de uma maneira de organizar essa dinâmica de trabalho. O Git foi criado pelo Linus Torvalds, que é responsável pela gestão do código do kernel do Linux. Então, a ideia dele era evoluir os sistemas que existiam até então para acabarem os problemas de gestão do código do Linux. Pois bem, existe o Git e o GitHub. Qual que é a diferença disso? Pois bem, além do GitHub, a gente ainda tem o Bitbucket, o GitLab, todos esses são servidores de Git, ou seja, servidores de repositório. Eles oferecem muito mais do que simplesmente armazenar os repositórios. Eles oferecem um ambiente com uma série de funcionalidades, até que ajudam você a gerenciar o projeto de software que você está envolvido. Mas primeiro, vamos ao Git. Primeira coisa a ser feita é acessar o site do Git. Esse é o site do software Git. Existe Git, GitHub, GitLab, Bitbucket. O Git é o software base para você fazer o controle de versão. E aqui você pode fazer o download do Git, seja para o Mac, seja para o Windows, seja para o Linux, ele funciona em todos. Pois bem, vamos abrir aqui a minha área de trabalho, e aqui na minha área de trabalho, eu vou clicar com o botão direito e pedir para abrir o terminal. Você pode fazer isso a partir de qualquer sistema, você consegue rodar o seu terminal. No meu caso, eu já tenho o Git instalado, e aqui basta eu digitar Git para visualizar as opções. Caso você ainda não tenha o Git instalado, basta você baixar aqui, clique no Windows, clique no Linux, no Mac, e escolha a versão mais interessante para vocês. Se vocês têm como instalar na máquina de vocês, né, aqui tem o Standalone Installer, peguem a versão de 64 bits, muito difícil que a máquina de vocês seja de 32, então clica aqui, baixa o Git, e assim que ele terminar de baixar, basta você instalar. Eu vou cancelar aqui porque já está instalado na minha máquina, e a instalação é muito simples. Aquela instalação Next, Next, Finish, ou seja, botão de próximo, próximo, próximo até finalizar. Não existem muitas configurações a serem feitas ali na instalação. Depois que você instalou o Git, agora nós vamos fazer essa configuração aqui, essa configuração de quem somos nós naquela máquina. Então aqui tem o git config, e você vai colocar um valor para a variável username e um valor para a variável user email. Então, aqui no terminal, vamos limpar o terminal aqui, nós vamos digitar git, depois que você fez a instalação, ok? Git config espaço -- global user.name, e aqui você vai colocar entre aspas o seu nome, no meu caso, Romeu Vieira Carneiro. Pois bem, feita a primeira configuração, eu vou setinha para cima, volto o comando anterior, né? E agora eu vou colocar a configuração do meu e-mail, romeucarneiro@gmail.com, e aqui, no username eu vou mudar para user email. Com isso,
a configuração está feita. Se você pedir git config, você vai ver aqui as opções desse comando. Existe uma opção que é listar, né, todas as configurações. Então vamos lá, git config, -list. E aqui nós temos todas as configurações, e aqui estão as configurações que nós fizemos. Pois bem, agora, se você estiver trabalhando em projetos com Git, você já está identificado quem é você nesse universo. Beleza? Pois bem, não sei se vocês observaram, mas eu estou aqui na pastinha do Projetos Web. E aqui, ó, se eu digitar dir, nós vamos ver que tem o projeto 1 e o projeto 2. Veja que eu posso pegar projetos que já estão na internet e trazer para cá de uma maneira muito fácil com o Git. Tá? Vamos aqui no GitHub, que é um repositório. Eu vou no GitHub, vou fazer login na minha conta. Caso você não tenha, crie uma conta para você. O Git é muito interessante que você pode colocar qualquer e-mail, o da universidade, o seu pessoal, e a sua conta pode ter vários e-mails vinculados. Então eu vou entrar na minha conta, então vamos colocar aqui romelcarneiro@gmail, e aqui eu vou colocar a minha senha. Muito bem, já estou logado aqui na minha conta, vocês vão observar, vou aumentar a fonte aqui, que existem vários repositórios, existe uma feed aqui com algumas informações. Eu vou clicar no meu usuário e pedir aqui, ó, Your Repositories. Então aqui tem uma série de repositórios, aí a minha fotinha, né? E tem uma série de itens aqui. Eu vou procurar um que é um template da disciplina. Então tá aqui, ó, TIAL Template 2022. Veja que é o seguinte, isso está disponível aqui para que as pessoas possam utilizar e colaborar. Aqui nesse repositório tem um botão Code, onde você consegue o caminho para você utilizar esse repositório, para você baixar. Você pode baixar como um zip, né, um compactado com todos os arquivos, ou você pode pegar essa URL que nós vamos utilizar para fazer o download e a vinculação desse repositório lá no GitHub e aqui na minha máquina. Então eu vou digitar aqui git clone e eu vou passar essa URL. Com isso, eu vou conseguir clonar aquele projeto aqui na minha máquina. Então se a gente agora, né, digitar dir, vocês vão ver que já tem aqui, ó, TIAL Template 2022. Basta eu entrar cd para acessar esse diretório, TIAL, tab, ele já completa para você. E aqui a gente entra, você pode digitar code, ponto, que ele vai abrir o Visual Studio Code para você, já podendo visualizar tudo que está lá naquele projeto, né? E aqui você consegue fazer já a edição dos arquivos. Então eu posso entrar aqui, ó, docs, readme, aqui tem, né, todo o material que a gente preparou para esse template da disciplina. Mas bem, isso é basicamente um projeto. Aqui agora a gente começa a ter contato com uma dinâmica. Eu tenho esse repositório está conectado com um repositório remoto e nós podemos fazer alterações aqui e submeter essas alterações lá para aquele repositório. Para isso, nós temos uma série de comandos do Git, tá? Que nós podemos acessar aqui, ó, View Terminal, aqui dentro do próprio Visual Studio Code, e a gente pode, então, interagir aqui, ó, Git status, e ele vai falar, olha, você está no branch master, o seu branch, né, está atualizado com o origin master, que é o meu repositório lá, e se eu quiser fazer qualquer coisa aqui agora, eu já consigo interagir. Bom, agora que vocês já entenderam essa questão do repositório lá no GitHub, o meu espaço aqui, vamos entender um pouco mais sobre essa estrutura do Git. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, olha só, dir. Se eu der um dir aqui, vocês vão ver que tem os arquivos e existe uma coisinha oculta ali. Então, para isso, eu tenho que dar um dir -ah para mostrar, o -ah é para mostrar arquivos ocultos.
pastas ocultas. E vocês vão ver que existe uma pastinha chamada .git. Esse .git que está aqui é basicamente o meu repositório, onde os meus arquivos vão ser armazenados durante o meu trabalho. Bom, vamos voltar aqui que eu quero explicar isso melhor para você. Olha só, o Git ele tem alguns conceitos importantes que a gente precisa tratar. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Olha só, nós temos aqui o Working Dir. O Working Dir é a pasta onde nós estamos trabalhando. É o local onde estão aqueles arquivos. Voltando aqui, vou voltar no Visual Studio Code. Essa pasta que está aqui, ó, essa pasta aqui é o nosso famoso Working Dir. Tá? Esse é o nosso diretório de trabalho. Voltando aqui, existe o chamado repositório do Git. Esse repositório do Git é onde os nossos arquivos são mantidos. As várias versões elas vão sendo mantidas nesse repositório. Então, se você voltar aqui no Explorer, você vai ver o seguinte, clicando no projeto TIAL aqui, vocês vão ver que existe aqui uma pastinha .git e, para quem não está vendo direitinho, vocês vão ver que ela está meio esmaecida, exatamente porque ela está oculta. Lá no terminal a gente viu essa pasta com dir-ah, e aqui, para você visualizar isso, você precisaria vir nas opções aqui do seu Explorer e no modo de exibição, você precisa desmarcar. Eu, como profissional da área de tecnologia, eu sempre quero ver, olha aqui, ó, arquivos e pastas ocultas. Então, marque essa opção para mostrar os arquivos que estão ocultos na sua pastinha, tá? E com isso você vai ver efetivamente essa pasta .git. Aqui, gente, ó, vamos lá. Isso aqui é o repositório, tá? Então aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, repo. E essa parte aqui, ó, são os arquivos do seu Working Dir. Working Dir. Ué, homem, mas o repositório fica dentro da pasta de trabalho? Fica. Fica assim. Então essa pastinha fica escondida exatamente para ela controlar tudo o que está acontecendo ali naquele diretório de trabalho. Bom, voltando aqui, existe uma coisa chamada Staging Area, né? Essa Staging Area, ou estágio, nada mais é do que um conjunto de arquivos que estão sendo preparados para criar uma nova versão. Tá? Vamos, então, começar uma brincadeira naquele nosso projeto.